Olá, tudo bem? Meu nome é Demetrios Gomes, eu sou professor de Geografia, sou mestre em Relações Étnico-Raciais pela Cefet e vou estar falando um pouco com vocês sobre a questão, sobre a Lei, 10.639, que é uma lei que é fruto de uma luta já muito antiga do movimento negro. O movimento negro já preconizava essa lei, buscando a valorização do negro brasileiro, da imagem do negro brasileiro, mas, sobretudo, buscando a equidade, a igualdade racial, que o tratamento racial no Brasil, no país, fosse feito de forma igualitária. Então, a Lei 10.639 era instituída no ano de 2003 e ela vai trazer o quê? A obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e da cultura africana. Então, essa lei, ao fazer isso, ela está trazendo para a sala de aula uma parte da população brasileira que durante muito tempo ficou fora do escopo, das disciplinas e dos ensinos de um modo geral. Então, o que se busca ao fazer isso? Se busca trazer para a sala de aula a identidade de uma parcela preponderante da população brasileira, uma parcela que é discriminada, uma parcela que não teve seus direitos respeitados durante muito tempo, ainda não tem, e principalmente trazer um novo viés, uma nova forma de abordagem da história do negro, porque até aqui o que se falava sobre cultura africana nos livros didáticos e nas salas de aula era mais a questão da escravidão, era basicamente sobre escravidão, sobre tronco, sobre açoites e tal. Com essa lei, possibilita-se que abra-se um leque maior do assunto, que traga no bojo da lei uma variedade, diversidade maior sobre a questão do negro brasileiro, sobre a questão da África também. Então, o conteúdo ele vai passar a trazer, isso é bem direcionado dentro da lei, o ensino da história da África, a luta do negro no Brasil, a cultura afro-brasileira, o negro na formação da sociedade nacional, tanto social quanto econômica, o resgate do povo negro nessas áreas também, na economia, na área social, na área da formação da identidade do povo brasileiro. Então esses são os conteúdos que vão estar ali inseridos dentro da lei. É uma lei, lógico, o nome já diz, já que é lei, ela tem uma força, ela é obrigatória. Não se fala na lei diretamente, se não criou-se uma nova disciplina, que é o estudo da questão afro-brasileira e da África. Ela é um tema transversal, ou seja, ela pode ser abordada por todas as disciplinas. Existem aquelas disciplinas que são mais apontadas dentro da lei como as principais, que é a educação artística, a história e a literatura. Mas todas elas podem estar abordando a questão da cultura afro-brasileira e do negro no Brasil. Então não é restrita a essas áreas. Essas áreas são as preferenciais, que vão estar trabalhando essa questão. Então, tudo isso no intuito de trazer a promoção da igualdade racial brasileira, de trazer uma nova forma também de contar essa história, não só a partir da visão do colonizador, da visão do branco que produz os livros, que produziu a história. Agora também o povo afro-brasileiro vai estar podendo contar a sua própria história, a partir, de parâmetros científicos, de estudos e tal, trazer uma nova forma, um novo olhar sobre essa questão, tá? Então, o que aconteceu mais recentemente? Foi acrescentado a lei, ela passou a se chamar a Lei 11.645, no ano de 2008, foi acrescentado também a história da cultura indígena. Então agora, a lei está atendendo essas duas etnias, tanto os afro-brasileiros quanto os indígenas, que ficaram um tempo também fora por outras questões, que assim, a gente pode pontuar que as escolas, os indígenas tinham como prioridade ter as escolas dentro das suas próprias áreas, dentro das suas próprias tribos, dentro da sua própria região. Então,
ao saber, né, ao ter contato com essa questão da cultura afro-brasileira, o movimento indígena também se mobilizou através de abaixo-assinado e conseguiu também essa vitória, conseguiu conquistar esse espaço, e a lei foi inserida também a cultura indígena, né, obrigatória na sala de aula. Então, hoje ela está um pouco mais ampla, um pouco mais completa, trazendo essas duas etnias, né, trazendo essa nova forma de contar a história indígena e a história da cultura africana no Brasil e da cultura afro-brasileira. Nós temos aí uma questão central, né, que é o racismo estrutural, que é a não participação dessas culturas diretamente na produção do conhecimento, na produção da identidade. Né? Esse racismo estrutural fez com que a escola, até pouco tempo, não tivesse um olhar voltado para a cultura brasileira. Né? E a gente está muito voltado para uma coisa muito mais eurocêntrica. É uma história muito mais produzida a partir dos colonizadores. Então, com essa lei, né, ela vai possibilitar uma nova visão, uma nova estratégia para as escolas também. E claro que isso tem tido erros e acertos, né, vitórias e derrotas, mas assim, está funcionando a pleno vapor atualmente no Brasil. As escolas cada vez mais estão mais voltadas para a necessidade de não só pontuar aquele dia 13 de maio, não só aquele dia do índio, e trazer um trabalho que seja mais espalhado, um trabalho que seja mais transversal mesmo durante o ano, né? E dialogar um pouco mais com os alunos, dialogar, principalmente os alunos que são, a sua maioria, né, na população brasileira é negra, uma boa parte indígena, né, trazer para esses alunos esse reconhecimento, né, do seu passado, dos seus ancestrais, da sua própria ancestralidade, né, daquilo que até pouco tempo era desconhecido, né, da população brasileira, da população de estudantes brasileiras. É incrível como muitas vezes a gente está em sala de aula trabalhando esses temas e os alunos vêm com questões, né, com questionamentos, assim, poxa, mas eu não sabia que a gente tinha tido uma história tão rica no passado, eu não sabia que a África tinha reis, princesas e príncipes, eu não sabia que nossas tribos indígenas tinham uma cultura tão aperfeiçoada, né, uma cultura tão rica em termos de conhecimentos, de geografia, da própria história, de conhecimentos não científicos, mas conhecimentos a partir da vivência, da sobrevivência, e do erro e do acerto das questões de saúde. Então isso é muito legal, como isso traz uma nova luz sobre essas etnias, sobre os nossos povos, sobre o nosso povo brasileiro, e como passa a enriquecer muito mais o currículo a partir de agora, passa a enriquecer muito mais o conhecimento de si próprio, o conhecimento do seu passado, da sua própria identidade. Então, assim, a lei, ela vem dar conta disso, ela vem quebrar tabus, né, ela vem acabar com esse abismo, né, que existia e que ainda persiste, mas ele está sendo aos poucos quebrado, do conhecimento de que há um valor, né, material e imaterial, histórico, que esses povos trazem para a nossa vivência, que esses povos contribuíram. Há um entendimento dos elementos culturais, não só aqueles agora, um trouxe a comida, outro trouxe a dança, outro trouxe o conhecimento, não, todos contribuíram de forma igual em todas as áreas, né, tanto o negro quanto o branco quanto o índio, e trazendo experiências ancestrais, experiências anteriores, assim, a próprio encontro dessas três raças no Brasil. Então a ideia é essa, estudar o que tinha antes, né? Poucos livros vão estar abordando essa ótica. E a partir do encontro, como se deu essa construção?
claro que através de violência extrema, através de escravização, mas também da negociação, também da beleza, da riqueza de cada etnia, né, da riqueza da história da África, que composta lá por, né, acho que 57 países, então é coisa pra caramba para falar, é uma exploração infinita assim, que se pode ter da história africana e depois mais ainda da construção dessa história no Brasil e o contato com a história indígena, né, que é uma história muito rica, muito variada, uma diversidade incrível, né, de povos indígenas que tem no Brasil. Então, o que acontece? A lei, ela está aí para ser usada, ela está aí para ser trabalhada. Claro que sabemos que há resistência, sabemos que nem tudo são flores, mas a coisa tem andado, a coisa tem funcionado, né, em muitos lugares do Brasil, em muitas escolas, né. Já começa a surgir uma literatura voltada para isso, começa a surgir cursos. Eu mesmo sou fruto disso, eu fiz a formação de mestrado em Relações Étnico-Raciais, que é um curso bem novo no Brasil, até pouco tempo atrás não existia. Esse curso dá conta também não só da questão do negro e do índio, mas de tudo que se fala em etnia, em racismo, em questões raciais. E isso pode estar sendo trazido para o debate em sala de aula com os alunos, pode estar sendo trazido quando se for fazer um trabalho, né, na culminância, que seja abordada a diversidade de uma forma geral, a questão do racismo estrutural, que é um tema, né, do racismo institucional, do racismo estrutural, que é esse racismo que vem incrustado nas relações, né, que vem incrustados nas várias esferas sociais, nas várias esferas de poder, né, na esfera tanto judicial, quanto econômica, quanto educacional, né, que faz com que essa máquina, né, não funcione bem por elas terem um racismo tão muito estruturado ali, um racismo persistente e ao mesmo tempo organizado no tempo e na história de uma forma que é normal, né? Ele foi naturalizado. Então, a ideia da lei é desnaturalizar isso, é trazer o debate, é trazer o discurso, é fomentar novas questões, trazer para os alunos uma luz sobre essa questão, para nós educadores também, né? Nós vamos estar aprendendo o tempo todo, enquanto ensinamos, enquanto passamos, enquanto pesquisamos, e trazer um enriquecimento mesmo para a educação brasileira, né? Dar uma sacudida nessa questão que nos é tão cara, né? Que nos é histórica e tão antiga. Então é isso, gente. Eu acho que o que eu tenho a falar é isso. Vocês podem depois, através da professora Rose, pegar meu endereço ou meu e-mail, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. Nós estamos aqui, eu também sou professor da FEUC, assim como ela, e espero ter dado o primeiro passo, assim, né, dado o primeiro toque para vocês perceberem a importância dessa lei, né, da 10.639, e de como ela é necessária agora para a nossa vida docente, né, necessária para o nosso trabalho no dia a dia da escola, tá? Agradeço a todos, um abraço, até mais.